No Alvo com Heron Falco. Sejam bem-vindos! Você está no Alvo com Heron Falco. Eu sou Kátia Vermonte e hoje você está ouvindo um podcast que vai te tirar da sua zona de conforto. Nossos convidados foram escolhidos a dedo em nossos laboratórios super secretos por causa de seus superpoderes. Nossa convidada de hoje, que é uma estrela, é a Renata Vasques. Vamos esperar para ver se a Renata já entrou. Enquanto isso, eu quero convidar vocês para assistir a nossa conversa. Gente, a Renata, ela é uma bruxa autoproclamada. Apesar de jovem, ela já tem 6 livros publicados que demonstram seu domínio do esoterismo e do ocultismo. Eu me pergunto, onde que ela ficou tão sábia? Deve ser coisa de outras vidas, né, gente? Vamos ver se ela já entrou. TV, vem aí pra mim, por favor. Renata Vasques, será que você já entrou na nossa live? Bom, convidamos a Renata. Então, vocês estão preparados para chamar o Heron? Com vocês, Heron Falco! Renata Vasques, a primeira coisa que eu queria saber é como é que é possível, quando que você começou a publicar seu primeiro livro, porque você tem 1 milhão de livros já publicados e você tem no máximo 20 e poucos anos. Exatamente, é tipo isso. Não, eu comecei a escrever em 2000, assim, escrever mesmo desde sempre. Só que eu escrevia em espanhol e eu escrevia só poesia no início. Daí eu fiz um mestrado em Barcelona, onde eu fiz jornalismo, e eu não queria voltar para o Brasil. E quando eu voltei, eu fiz um blog. Daí as pessoas falavam, você está no Brasil, você tem que escrever em português. Aí eu tive que me retraduzir, eu não sabia nem mais assim, onde colocar mesóclise e próclise. E aí, assim, 10 meses depois de estar no Brasil, eu comecei a escrever meu primeiro romance sem saber que eu estava escrevendo um romance. Assim, não foi premeditado. Você tinha quantos anos quando você voltou para o Brasil? Tinha 30, eu acho. E você fez mestrado em jornalismo em Columbia University? Era da Universidade de Barcelona, em parceria com a Columbia. Era dupla titulação. Era o mesmo mestrado, eu achei que era 2 mestrados que você tinha. Não, era dupla titulação. A gente tinha professor de lá, professor catalão, era bem misturado, assim. Saquei. Não, porque eu tava com medo de ser 2 mestrados, que eu achei que eu te conhecia um pouquinho, não. Mas na verdade você fez tipo, mestrado, doutorado, várias coisas, e ficar um pouco intimidado na conversa. E assim, jornalismo, você nunca fez nada a ver com isso? Trabalhei na Espanha, trabalhei no La Vanguardia, que era um jornal bilíngue, saía edição em catalão e saía edição em português. E para mim era bem tranquilo, porque assim, embora não tenha estudado catalão, nunca me interessei porque eles eram muito nacionalistas e isso me dava uma brochada. Mas assim, por falar português e francês, eu entendi o catalão completamente. Óbvio que eu trabalhava nas matérias em que eu redigia em espanhol, mas se tivesse uma conferência e eu quisesse cobrir alguma coisa em catalão, para mim era tranquilo, sabe? E eu ficava irritada também, porque sabiam que eu era advogada e me mandavam muito para matéria de tribunal. Aí eu falei, gente, eu tô, sabe, saindo desse caminho, estão me enfiando de novo, assim. Mas era muito divertido. E assim, como é que você começou nessa onda do ocultismo, né, do esoterismo? Cara, eu posso até te mostrar essa cadeira aqui. Porque eu acho que tem algumas pessoas vêm com uma herança de magia tanto ancestral, isso assim é uma teoria minha, tá? Tanto ancestral quanto sanguínea. Desculpa, tô bebendo aqui, vamos brindar nossa bebida.
Saúde. Saúde a todos. Então, eu acho que eu tenho isso nas duas vertentes, assim. Tem toda a magia ancestral assim, que ok, eu lembro, eu recordo, né, assim, acesso os registros de forma involuntária, agora já está sendo mais voluntário. Mas na minha família eu tive pessoas importantíssimas, assim, da parte da Galícia, do meu pai. Oi? O que quer dizer acessar os registros? Registros acásticos, quando você termina recordando vidas passadas, assim. Mas... Registros acásticos. Eu sei, mas eu quero falar para pessoas que não sabem. Tá. Então, é a possibilidade de você acessar não só as suas próprias existências passadas, mas também você pode acessar informação que, de repente, não está no seu cérebro físico. Isso já aconteceu muito comigo pela escrita. No início, eu achei que fosse coincidência, mas depois, tipo, aconteceu num livro, no outro, eu falei, putz, né, assim... E às vezes... Tipo um DNA do cosmos, né? Tipo uma coisa... Tipo um iCloud, como se fosse... Você pode acessar diferentes registros, como se fosse qualquer coisa que existe, já existiu, vai existir, está nesses registros acásticos, né? Que estão aí e podem ser acessados com uma certa acessibilidade. Sim. E aí isso pode ser desde linha do tempo, desde uma própria existência sua, ou, né, assim, uma informação que está fora do seu cérebro, sei lá. Tipo, eu escrever um livro que se passa em Bogotá, nunca fui a Bogotá, e colocar 2 bairros que realmente existiam sem nunca ter ido. Aí eu falei, ok, coincidência, essa foi a primeira vez. Daí meu editor na época não queria que eu falasse isso, porque ele achava muito bizarro. Mas daí foi acontecendo outras vezes também. Só um segundinho. Você pode ampliar a imagem, por favor, para poder ver os comentários. Desculpa aí que a gente está fazendo um sistema novo aqui e é para o bem de todos, é para melhorar a qualidade de som, de imagem, de tudo. Só que tem novidades e a gente está um pouco confuso. Não, tá perfeito. A tecnologia da parada. E você, sua imagem tá super boa também. Você deve ter um ring light aí. Tô estreando aqui contigo esse ring light aqui. É mesmo? Que honra. É isso mesmo, tem que só apertar para zoom in e só depois enquadrar. Aí põe para baixo. Isso, tá bom. Valeu. E aí, eu tô parecendo bem? Dá pra... Tá perfeito. Com o violeta, então, assim, desde que, né, deu uma cromatizada perfeita, assim, super alinhado. Valeu. Então, vamos falar, cara, você sabe que eu sou um pouquinho do ocultismo, né? Eu gosto um pouco do ocultismo, por isso que eu tenho Wagner ali, o compositor, porque poucas pessoas sabem, mas Wagner também era super por dentro do ocultismo, né? Ele gostava muito, ele chamava de mitologia, de outras coisas assim, mas a verdade é que ele gostava de uns rituaizinhos, ele era E, cara, vamos falar um pouco sobre isso, que eu acho que muita gente se interessa, sobre que você se autoproclama, auto-intitula bruxa. E eu queria saber de você o que isso implica, porque existe uma concepção no consciente popular, no inconsciente popular, e existe uma prática, vamos dizer, do dia a dia, uma coisa que se faz. E o que é essa coisa que se faz? O que você faz no dia a dia para ser bruxa? Eu acho que, de repente, não é nenhuma coisa que se faz no dia a dia. É a forma como você existe, é tudo que você respeita, com tudo que você se conecta. Então, assim, se eu fosse hindu, eu poderia falar... às vezes você tem certas habilidades. A escrita é um canal de conexão, né? Assim, você está sendo um vórtice, assim como um médium na Umbanda está sendo um vórtice, sabe? Assim como uma pessoa do candomblé está sendo um vórtice, assim como
um espírita que está psicografando está sendo um vórtice. Então, às vezes, você tem algumas habilidades, sei lá, seja uma clareaudiência, seja uma telepatia, seja uma escrita canalizada, daí também você já poderia dizer, ok, é uma bruxa, beleza? Mas, assim, desde habilidades de oráculo, isso seria o mais tradicional, o mais catalogado, rotulado, digamos, assim. Mas eu acho que tem, hoje em dia, assim, né, a presença da bruxaria em si, eu não diria tanto do paganismo, porque tem muita gente usando o termo sem realmente mergulhar e abraçar e ter essa devoção tão pura, né, pelo paganismo. Então, acho que passeia por aí. Essa devoção, o que é essa? Porque assim, para mim foi um pouco ambíguo. Tipo assim, e também em termos de, antes da gente entrar no teórico, em termos de prática, não tem tipo feitiços, não tem coisas que, não tem amuletos, não tem coisas que você faz assim no dia a dia que são que te dá a carteirinha do clube. Tem, óbvio que tem. O meu altar, assim, tem toda a parte hindu, depois tem a parte do paganismo, a parte egípcia, assim, você vai acoplando egrégoras, tem todos os ornamentos que, obviamente, eu uso. Tem a parte da meditação e você fazer seu campo de proteção, tem toda a alunação, a lua né, que você vai precisar fazer ali um banimento. Para você essas coisas são óbvias, mas não para todo mundo. Mas será que você pode mostrar seu altar ou é contra as regras? Não, eu nem tô. Não, altar é igual mandar nude, assim. Não, eu acho até mais. O que tem de errado mandar nude? Uma galera manda, pô. Do altar? Eu também não mostro meu altar. Na verdade, o meu altar aqui em casa é escondido de uma forma que a pessoa tem que saber que é o altar para poder saber. Então tá escondido, como é que chama isso? Em plena luz do dia. Esqueci o nome disso em português. Mas eu entendo isso, porque a ideia disso, pelo menos para mim, ver se você concorda com isso. Porque você sabe que a gente vem de escolas de ocultismo um pouco diferente, né? A minha é do mal, a sua é do bem. Você é bruxa, eu sou charlatão. São coisas assim, de backgrounds diferentes. Mas os personagens são reais. Mas ambos os personagens são reais, então tá ótimo. Fale por você. Não, tô brincando. Mas eu estudo ocultismo, eu gosto de estudar, assim, eu não gosto de falar que eu sou mago, nem nada do tipo, porque realmente o que eu gosto mesmo é de estudar, como eu te falei, eu sou cético e tal, mas esse é outro assunto. A minha questão do meu altar, o jeito que eu vejo é que como eu estava falando, são assim, visões, uma auto-hipnose, ou seja, o que é a auto-hipnose? Quando você se auto-hipnotiza, você quer reforçar tipo um mantra. Um mantra, o que você está falando? Eu sou bonito. Aí você, nos seus próprios olhos, mesmo que você não seja bonito, né, como eu, você nos seus próprios olhos, pelo menos, você fica parecendo. Não é só sua mãe que falando, porque sua mãe você não acredita, mas você fazendo uma auto-hipnose para você mesmo, você passa a acreditar, pelo menos um pouco, né? Auto-hipnose não é absoluto, mas você ajuda um pouco. Se você passar o dia inteiro falando eu sou bonito, pelo menos você não vai ficar achando que você é feio quando você não é, entendeu? Então a auto-hipnose funciona de uma certa maneira. Se você tem um altar que você volta o tempo todo, que você acende uma vela, que você põe incenso, que você que está num lugar importante da sua casa, que tem certos elementos da sua vida, ou que sejam importantes para você, servem de uma lembrança do seu inconsciente e para o consciente, mas especialmente para o seu inconsciente, porque você não está conscientemente registrando essas coisas o tempo todo, de você criar uma identidade conscientemente de quem você é. Ou seja, eu vou dar um exemplo do meu, e depois você me fala do seu para ver se a gente está no mesmo planeta, né? sobre essa interpretação. Mas, por exemplo, eu ponho uma imagem minha quando eu era bebê, né? Outra imagem quando eu era criança, antes de eu perder minha inocência, ou seja, para poder ter um acesso à minha inocência. Eu ponho certas cartas de tarô que me remetem a coisas positivas. Eu ponho... tem uma balança do Livro dos Mortos egípcio, que... Não sei se você conhece isso, mas tem um lado tem um coração e o outro lado tem uma pena.
né, e está tudo no mesmo peso. E isso era que, né, você chegava lá para poder entrar na sala de Osíris, você tinha que passar por essa antessala e o seu coração era retirado do seu corpo e colocado nessa balança para ver se tinha o mesmo peso de uma... Eu estou falando era porque isso é histórico, né? Todo mundo sabe. O seu coração era colocado dentro de uma balança para ver se tinha o mesmo peso de uma pena. E se tivesse, ou seja, seu coração, sua consciência, né? O peso da sua consciência tinha que ser como uma pena. Aí você podia ter acesso ao mundo dos mortos, que era uma maravilha, né? Eu falo de primeira mão, que vale a pena você ter o coração muito leve. Mas esse tipo de coisa, eu não vou dar mais detalhes, até porque as pessoas têm que ser muito íntimas minhas e visitar minha casa e conhecer meu altar pessoalmente para poder saber ter acesso a essa informação. Mas você entendeu o que eu estou falando? São coisas que te dão uma lembrança para você poder construir seu caráter, sua alma, sua persona, de uma forma que você acha positiva. Eu, por exemplo, acho que é super positivo você ter uma consciência leve. Por isso eu tenho essa porra desse negócio do Livro dos Mortos, sempre lá me lembrando disso. E para você, o que é o seu altar? Renata Vasquez. Olha, eu concordo muito com a parte que você falou de repente, auto-hipnose, não sei se você falou, mas, assim, eu vejo como também uma grande automagia nesse sentido. E acho, assim, que é como se fosse também uma dimensão paralela, um santuário, assim, ali mais do que um templo, é um momento de conexão, assim. Eu também faço coisas muito parecidas com você, assim, sei lá, tem o oráculo de Ísis, que às vezes eu vou tirando alguma carta, então eu boto a energia que eu tô precisando ali. Tem o Lenormand, ou então até uns guardiões mais do xamanismo, assim, que esses são já mais recentes. Mas esse portal, assim, presente. E, óbvio, a gente vai regando e cultivando a energia que você está precisando naquele momento. Seja de proteção, seja algo que você quer eliminar, ou assim, né, a cada lua nova você vai semear uma intenção para os próximos 6 meses, assim, às vezes vai acumulando. Como é que você elimina usando altar? Não preciso usar o exemplo real, mas hipotético. Como é que você elimina, tipo assim, uma pessoa chata que você quer tirar da sua vida, e o que você faz? Olha, pode ser escrever numa folha de louro. Geralmente, quando é mais para eliminar, geralmente eu faço fora do altar, assim, entendeu? Mas quando você precisa primeiro... Fora do altar? Oi? O que você faz fora do altar? Quando é mais magia de banimento. Ah, tá, um ritual de banimento. Isso, eu não vou fazer ali, mas certamente eu vou ter um campo de proteção ali antes, entendeu? Aham. E dá para você medir muita coisa, né? Assim, às vezes, sei lá, uma vela que começa a queimar errado, ou, sei lá, uma folhinha do lírio que deu uma chamuscada. Você tem os sinais, assim, para perceber o que funcionou, o que não funcionou. Como é que você sabe que você está sendo errada nesses sinais? Isso, para mim, é uma coisa que eu não sei, né? Para mim, eu sempre suponho que eu estou errado, então aí eu não sigo os sinais. Como é que você, tipo assim, eu sei que tem uma mediunidade, mas como é que você sabe se você está viajando ou se, tipo assim, você pilotaria um avião com sinais? Ou, tipo, se você estivesse pilotando um avião e você falasse, não, é melhor agora eu desacelerar, acelerar, ou você seguiria as medidas do equipamento eletrônico? Não, nesse caso eu seguiria as medidas. Nesse caso. Eu sei, mas a minha pergunta para você, qual é o nível de confiança? Assim, tipo assim, de 1 a 10, tipo, aparece um sinal para você, ou depende do sinal mais forte, menos forte? Não, geralmente você sabe antes. Você sabe se você está calibrado para fazer, assim... Você tem essa permissão, essa intuição, seja por clareaudiência ou não, sabe? Calibrado, assim, também, porque assim, só para destrinchar todas as paradas. Sim, calibrado, estou certo. Calibrado é quando você está, talvez, se você se preparou bem, que você não está distraída, que você tomou banho essa semana, que você está concentrada o suficiente, que você não está impura nas intenções, é esse tipo de coisa que é calibrado?
Sim, assim, e também assim, num estado de harmonia energética consigo mesmo, né? Assim, essa questão da pureza que você falou é belíssima, porque isso até faz parte do Tratado de Magia Branca, mas assim, principalmente aquela mente flat para você saber que a sua intenção tá forte, porque não vai ter magia que segure se a sua intenção não estiver forte. Isso você sabe, todo mundo sabe. Acho que até a pessoa que vai lá, o católico que vai acender uma vela e tipo assim, tá duvidando daquilo, ele mesmo. Ok, isso é uma classe de magia, a gente pode até falar isso depois, mas se ele tiver exitoso, entendeu? Acho que vai tudo por aí, né? Eu acho que esse assunto é muito legal da gente aprofundar um pouco mais, que é a questão da, da importância da vontade, né? Da glândula volitiva, sei lá como é que fala isso, mas a nossa capacidade humana quando a gente fala vontade em inglês é will, né? Que vontade em português é tanto desire quanto will em inglês, né? Uhum. E às vezes eu acho que em português confunde muito, né? Porque vontade é a carta do mago do tarô, das varas, como é que chama? As varas? Como é que... Wands. Em português, como é que fala? Vara? Wands, né? Wands, o naipe das wands, das varas, que tem essa parada da vontade divina, né? Não é uma vontade, tipo, eu tô com vontade de tomar sorvete. É uma vontade que atropela os pensamentos, que atropela as ações, que atropela os desejos, inclusive, né? É a sua vontade das vontades, é uma coisa que está no corpo dos corpos. Tipo assim, dentro do hinduísmo tem aquela coisa, né, que a gente até conversou já sobre isso, que a teosofia fala dos 7 níveis da mônada, né? O primeiro nível sendo físico, depois energético, depois emocional, depois kama manas, que é a mente inferior, depois manas, que é a mente pura, depois bodhi, intuitivo, e depois atma, que é o volitivo, que é a vontade. Né? Atma é o indivisível. E a única coisa indivisível que o ser humano tem, que a atma, né, vem do sânscrito, mas o grego seria atmos, que significa indivisível. Mas o que eu quero dizer com isso tudo, na verdade eu não quero dizer, o que eu quero explorar com você é a importância da vontade dentro da magia. Porque muita gente, eu acredito, que é religioso, que é, né, do mundo profano, né, da magia profana, vamos dizer, não entende, acha que se você falar uma reza, ou que se você, sei lá, acreditar em Jesus, algumas coisas mágicas vão acontecer na sua vida. E não põe muito nessa equação, nessa fórmula, a vontade pura, a intenção, né? Quando eu falo vontade, eu também estou querendo dizer intenção, né? Porque a intenção eu acho que é a expressão da vontade, de uma certa forma, né? É você alinhar a sua vontade com a sua ação, talvez, sei lá. Mas o que você tem a dizer sobre isso que eu estou falando? Qual é, dentro da magia, dentro desses rituais, a importância, né, o poder da vontade e da intenção? Eu acho que é o alicerce primordial, assim. Se você está fazendo de forma mecânica, não vai funcionar, assim. É o que eu acabei de falar. Pelo menos, né? Na questão da magia branca, a pureza é a regra 9, é a regra que vai motivar tudo. A vontade também sei lá, o combustível primordial, assim. Se a sua vontade tá branda, né, não tá fortalecida, não é um pilar, né? Total, não vai funcionar. A vontade nasce de uma mente forte, né? De uma mente estável. Então, assim, é a matéria-prima básica, né? Por isso que magia nunca funcionou comigo, né? Porque minha mente é super instável. Não acredito, não. Assim, eu teria que fazer um inventário. Você está fazendo um elogio maravilhoso. Não, eu realmente estou brincando. Não, eu já fiz de tudo, né? Tipo... E, cara, na minha experiência com magia, assim, com rituais de magia, né? E quando eu acho que também vale uma breve explicação do que é magia. Quando a gente fala magia, primeiro não é ilusionismo, não é tirar coelhos de chapéus, e também não é Harry Potter no sentido de que é uma coisa assim tão simples, né? No que você fala umas certas coisas e acontece um monte
Ao mesmo tempo não é tão longe do Harry Potter. O Harry Potter tá no caminho certo. E também, cara, me corrija se eu estiver errado. A primeira live que eu faço com alguém que tem assim, um nível de prática de ocultismo parecido com o meu. Tipo, aí eu tô um pouco empolgado de falar desses assuntos. Tá, mas eu acho que é por isso até que Crowley botou a mágica com K. E agora você também tipo, endossa o que eu tô falando, né? Pra diferenciar da magia ilusionista, né? Da mágica, né? Que né, em português a gente tem duas palavras, mas eles não, então... Total, isso é uma coisa... o Aleister Crowley é um ocultista, né? Em termos acadêmicos, ele é um ocultista do século XX, talvez um dos maiores, né? De acordo com muita gente, ele é um dos maiores. E certamente uma pessoa a ser estudada por qualquer estudante de ocultismo. E o que ela está falando é que ele mudou a palavra magia, em inglês magic, para escrever com CK e não só com C, porque magic com C virou profano, né, nas palavras dele. Ou seja, as pessoas passaram a usar da maneira errada. Então ele fala, quando você está falando de magia, vamos dizer, de alguém que é um estudioso da magia mesmo, da magia real, e não, né, a magia Harry Potter ou magia ilusionismo, aí vamos mudar a palavra para ser escrita de uma maneira diferente, para a gente não confundir as duas coisas. E eu acho que isso é muito importante, porque realmente a gente está falando de intenção, de vontade e tudo mais, a semântica dentro da magia é muito importante também, né? Porque quando a gente entende uma palavra errado, a nossa auto-hipnose também está errada, né? Então, se você entende que magia é Harry Potter, e você fala, porra, eu quero fazer magia melhor, você pode, sei lá, virar diretor de cinema, sabe? Se você entende que magia é ilusionismo, você pode virar um mágico de circo. Porque a semântica é muito importante. Na hora de fazer e acho que também é outra coisa, outra coisa que, como é que se diz, que existe uma falha de concepção no mundo moderno, né? Que as pessoas acreditam que as palavras são meio que não, é uma coisa e pronto. Mas, cara, as palavras, para cada pessoa, é uma parada, né? Então, na minha opinião, você tem esse trabalho também de semântica, assim, de conhecer mais profundamente a palavra para poder acertar aquela potência da palavra? Não, total. E quando sei lá, um spell, assim, que em português a palavra é muito, né? Quando é uma magia, vamos traduzir assim. Às vezes eu escrevo em inglês, e aí sempre precisa ter uma rima. Parece uma coisa até celta, meio arcaica, mas assim, quando é em português, eu também, assim, nunca, jamais eu vou colocar uma palavra negativa, não, porque eu já estou anulando. Assim, eu com as palavras, não sei se é por ser escritora ou não, mas assim, é um cuidado minucioso, assim. Realmente já teve coisa que, assim, que eu tive que refazer porque as palavras não estavam totalmente alinhadas. Tem umas... porque assim, a gente... É muito incrível isso. Tipo assim, no hebraico, eu esqueci a palavra agora do hebraico. Procura aí, Kátia, por favor. Tem uma palavra no hebraico que tá na Bíblia em Isaías, que fala que acho que Emanuel vai ter um filho. Não, a mãe de Emanuel vai ter um filho. Eu devo estar errado sobre isso exatamente, mas tem uma palavra que em hebraico significa uma jovem menina, né? E os cristãos traduziram isso como uma virgem, porque eles aprenderam pelo grego. No grego, a palavra que eles traduziram é muito similar a uma virgem. Eles interpretaram como virgem. E os cristãos usam isso para provar que Jesus foi profetizado por Isaías, muito, muito tempo antes. Só que no hebraico não existe essa conotação. É uma jovem menina, não é uma virgem. Entendeu? E, sem contar que Emanuel não é o Messias. Mas só um exemplo. Tipo assim, uma semânticazinha pode causar toda uma crença religiosa milenar. Entendeu? Uma pequena falha de tradução, entendeu? Pode ser justificada, né, tipo assim, Nietzsche foi retraduzido pela irmã dele
para provar que Nietzsche era antissemita. Né? Estou dando exemplos assim que são um pouco mais acadêmicos, sei lá, mas quando você fala de poder, de uma palavra específica, o seu entendimento muda tudo, sacou? Muda completamente. O seu próprio nome. Uma parada que eu aprendi, que é de magia, eu vejo como magia, que eu até aconselho para o público, assim, para quem estiver nos ouvindo, é assim, ressignificar o próprio nome, por exemplo, muito importante, porque o nome é uma parada que, tipo, mesmo se você quiser, você vai ter que forçar muita barra para mudar. Então, o ideal é você aprender a etimologia do seu nome e a história do seu nome e jogar fora todas as interpretações negativas e escolher as interpretações boas. Sacou? Tipo assim, o meu nome secretamente vem do meu tio-avô, que é Heronides, né? Então é um nome do Nordeste, sei lá, inventado, que não significa nada. Só que Heron em grego é genitivo plural de herói. Então, genitivo significa o filho, né? Plural, dos, né? Então, o filho dos heróis. Porra, aí Heron fica chique. Entendeu? Agora eu saí do Sergipe, entendeu? E fui pro céu, pro Monte Olimpo. Você tem esse tipo de coisa de ressignificação consciente? Tipo, eu vou mudar o significado da parada? Não, eu tive quando eu comecei a publicar mesmo, assim, aí eu coloquei a grafia mais exata da minha parte espanhola, assim, porque aí foi uma homenagem, e aí realmente, assim, não sei se foi inconsciente, mas aí eu tô voltando até para o início da nossa conversa, porque assim, nessa ramificação da minha família, na parte da Galícia, assim, a minha avó mesmo e a irmã dela, mais velhas, assim, elas rezavam as pessoas com plantas e tal. Então, assim, a parte da magia sanguínea já estava aí. Mas, assim, eu ressignifiquei o nome dessa forma, assim, né? Assim, eu peguei e... o primeiro nome eu sempre soube o que significava, renascida e tal. Então, tem um pleonasmo, porque meu outro nome também fala de nascimento. Então, né, nasce tantas vezes. Acho que isso é Sansara, enfim... Mas só cheio de Sansara. Ai, Sansara, de novo. Total. Mas ressignifiquei dessa forma, né? Assim, eu homenageio as minhas antepassadas, assim, que tiveram um trabalho tão forte, assim. Essa parte de por que elas vieram para o Brasil, assim, eu não sei. Pode ter alguma coisa parecida aí com o meu quinto livro, não sei. Quero hoje em dia você estava fugindo da Inquisição, cara. Você faz isso. Não, mas isso é o quinto livro. Aí você tá, tipo, me trollando, né? Eu não li, infelizmente eu não li. Eu tô esperando você me mandar um livro até hoje, que você teve a discordialidade de... Você acha que eu tenho dinheiro para comprar livro, porra? Não, acho que não. Não faço pra ninguém, Renata. Mentira, porque eu quero autografado e eu me recuso a ler se não for autografado por você. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você, enquanto mago, você tá na galera que acredita na Triple Law, né? De tudo voltaria 3 vezes, ou não? Cara, olha só. Primeiro, assim, em público, eu não me autodenomino mago, né? Isso aí é uma coisa que, para mim, pode pegar mal em certos círculos. Até porque eu ganho dinheiro ainda no mercado financeiro, né? Tem gente que me paga uma grana sinistra. Se soubesse que eu sou supostamente mago, eu acho que eles não me dariam o dinheiro. Eu não colocaria o dinheiro na minha mão. Eu acho que eu não colocaria dinheiro na mão de alguém que se chama de mago, sinceramente, porque a chance de ser infantil é muito grande. Mas respondendo a sua pergunta, cara, eu sou extremamente cético. Eu estudo ocultismo. Eu não acredito em nenhuma regra doutrinária, tipo essa. Eu acredito que eu acredito no mecanismo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do judaísmo. No judaísmo tem uma regra, supostamente, que quando você está tentando se converter para o judaísmo, os rabinos são obrigados a te negar 3 vezes, né? Antes de você converter. Se você, depois da 3ª vez que eles te negaram, você ainda querer se converter,
aí eles podem te aceitar. Mas essa regra é o quê? É tipo falando, porra, verifica se o cara tá sério, né? Ao mesmo tempo que tem essa regra, tem um grande rabino chamado Hillel no Talmud, que põe o cara com, tipo, em pé, em uma perna só, né? Tipo aquela coisa de ficar com as pernas pro alto, uma perna só, e fala em uma sentença qual que é a síntese do judaísmo. Aí ele fala, ame ao próximo como a si mesmo. Que todo mundo acha que o cristianismo inventou isso, mas tinha muito antes. E aí o cara falou, tá bom, você pode se converter. Ele não negou ele nenhuma vez. Fez esse teste. Falou, pô, se você entende a coisa tão profundamente a ponto de falar... Então, o que eu quero dizer com isso? Existem doutrinas, entendeu? Que é para poder, na minha opinião, com todo respeito a muita gente aí que segue doutrina que é muito mais graduado do que eu, vamos dizer. Mas, na minha opinião, a doutrina serve para, em caso de dúvida, siga as regras, entendeu? É tipo assim, o avião caiu e tem aquela paradinha, pô, põe primeiro a máscara em você e depois põe na criança. Mas vamos dizer que você é zenbudista, entendeu? E você não vai ficar em pânico e seu filho é asmático, sacou? Você não vai botar primeiro em você porque você tá super calmo, você tá mantendo a respiração boa, vai botando seu filho e depois botar em você. As regras em caso de dúvida, siga as regras. Em caso de não conhecer o porquê das regras, é melhor seguir as regras. Você entende o que eu tô falando? Sim. E você sobre as regras? Fala sobre as regras, que eu fico até curioso. Não, eu não sigo regra. Eu particularmente não sou do tipo que segue, né? Isso veio mais da Wicca. Não sigo essa regra, assim. Às vezes você precisa tomar uma atitude e não. E você precisa e... Precisa avançar o sinal vermelho. Quê? Às vezes você precisa avançar o sinal vermelho. Né? Total. Né? Assim, você precisa desembainhar a sua espada e ok. E que você acha que... Porque religiões, na minha opinião, o que você acha? Religiões seguem regras demais? Religiões. Total. Qual a diferença entre um ocultista, um mago, uma bruxa para um religioso? Que os religiosos estão cheios de bulas mentais, assim. Eu tô fazendo uma analogia com aquelas bulas de remédio, assim, sabe? É muita regra, é muito efeito colateral, você não vai para tal lugar, você não vai atingir isso e tal. Isso é tão, sabe, anti-divindade humana, assim, né? Como eu vejo, então... Cara, eu vou falar uma parada que eu quero que vire meme. Então, produção, anotem exatamente as palavras, porque a gente faz uma fotinho com as letras. Toda religião é uma seita que não foi impedida. Toda religião é uma seita que não foi impedida. Então, o que significa isso? A gente, hoje em dia, compara muito religião e seita, né? Não, pô, isso aí não é uma seita, é uma coisa séria, é uma religião, né? Tem o Vaticano. O Vaticano tá lá para provar que não é uma seita, afinal eles têm, dinheiro pra caralho. Os Mormons, como é que os Mormons não são uma seita? Eles acreditam que Joseph Smith tava fazendo trekking, né? Tava fazendo uma trilha e tropeçou numa pedra e começou a cavar e achou uma stele, tipo essa aqui, ó. Achou uma stele escrita em egípcio antigo, né? Que eu acho que é mais antigo esse aqui. E do lado dessa parada, né? Porque é óbvio que o Joseph Smith era um cara americano de Utah. Do lado desse stele, dessa parada especial que ele achou, que é o livro dos Mormons hoje em dia, né? Tinha um dicionário inglês egípcio antigo, para ele poder traduzir a parada. E os Mormons acreditam nisso, tipo, eles vivem isso. Aí, como é que você pode dizer que isso é uma religião e não uma seita? Com todo respeito aos Mormons, na verdade, grandes amigos meus são Mormons e eu tenho maior respeito por eles. Tipo, o Carlos Wizard, que é o dono da Wizard, que vem,
inteligente pra caramba, é um semi-judeu praticamente. Ele é tão, sabe ganhar dinheiro tão bem que, porra, os Mormons são ótimos nisso. Então, assim, two thumbs up os Mormons, adoro eles. Mas, cara, é uma seita, porra. É tipo, o neguinho acredita que é uma coisa que não dá pra acreditar. Aí os índios americanos eram uma das tribos perdidas de Israel. Beleza, acredite nessas paradas todas. Mas o que eu quero ilustrar é que, tipo, existe no mundo moderno uma categorização. Existem seitas e religiões. O que eu tô sugerindo é que é a mesma coisa, sacou? A religião simplesmente comprou o suficiente governo para a galera parar de encher o saco deles. E agora parou de ser considerada seita. Mas Osho e o Papa, sacou? É a mesma merda. Entendeu? São, líderes carismáticos que a galera diz amém porque eles estão sendo. O que você acha sobre isso? Eu acho que sempre onde tem dogma e limitação e restrição, eu acho que anula boa parcela, né, do nosso potencial completo, assim. Então, eu acho que tem uma boa ressonância entre religião e seita, mas acho que de repente nem toda religião é tão seita assim. Não iria ao extremo de dizer que seria uma seita. Mas o que quer dizer tão seita assim? Também não é toda seita que é tão seita assim. Tem umas seitas. Porque só um disclaimer. Quando eu falo que é seita, eu não estou falando pejorativamente. Até alguém já falou, vai pra porra. Então quem foi pra porra no final? Foi você aqui, não sabe escrever porra. Mas o que eu quero dizer é que quando eu estou dizendo isso, eu quero dizer as seitas não são do mal necessariamente. A Apple é uma seita, entendeu? A Apple é uma coisa que tem um líder carismático, o Steve Jobs, que faz as pessoas comprarem o que eles têm, e todo mundo segue o que o cara diz, e mesmo que se o que o cara tá vendendo não funcionar, a galera compra de qualquer jeito, etc e tal. Então, o que eu tô falando, não necessariamente uma seita é uma forma de controle da mente da pessoa, para poder conseguir transar com as menininhas virgens. Não necessariamente isso. Pode ser um cara que quer o bem das pessoas, só que eu concordo com você, tem que ter dogma, tem que ter doutrinas, tem que ter regras, tem que ter limitações. Porque a Apple, tipo assim, um seguidor da seita Apple não pode comprar um Samsung Galaxy que pega mal pra caralho, né? Tipo, imagina, cara, é isso que eu tô falando. É ideologia de grupo, no final das contas, e a diferença entre ideologia de grupo no geral e uma seita é que uma seita tem um líder carismático. Então, por exemplo, budismo é uma religião, não é exatamente, porque tem vários budismos, né? Tipo, o budismo de Nepal é uma seita. Tem o Dalai Lama, que é um cara carismático, e ele tem que... O que esse cara fala tem que seguir e tudo mais. O budismo, no geral, não é uma... Entendeu? Não é uma coisa... Tanto que o cristianismo não é uma religião. O que é uma religião é o catolicismo, entendeu? Que tem uma série de doutrinas específicas. O catolicismo e o espiritismo são os dois cristianismos, sabe? Mas são totalmente diferentes. Você entende? Só para dar um disclaimer para a gente ir mais além. Entendo. Assim, eu fui Hare Krishna há muito tempo e assim, a minha devoção expandiu para um nível que eu sei que só vou alcançar aquele nível se eu tiver um filho. Mas assim, por que eu me afastei? Porque quando eu voltei para a Índia, eu estava num nível tão elevado que quando eu voltei eu quis me afastar, porque era tanta obrigação, tanta mecanização do que devia ser mais fluido e natural, que eu acabei cansando. Assim, a devoção ainda está ali, sabe? Tanto que eu tenho a parte do hinduísmo, a parte do paganismo, etc. Vou ao tempo do Hare Krishna, mas era tanta obrigação. Ai, não sei quantas voltas de japa. Ai, não pode, sei lá, o alho com a cebola e tal. Aprendi muita coisa, né? Assim... Tem textos meus que reverberam até hoje, mas essa restrição tão polida, tão estrita, e aí isso é cansativo. E isso realmente está mais nessa... Mas você aprendeu muito, né, com a Hare Krishna? Você absorveu muito. Muito. Assim, e devo esse lugar, assim,
do presente até a isso mesmo, assim, porque foi lá que realmente eu tive esse conselho, não siga seus estudos, porque eu queria ir para um templo chamado Templo das Gangamatas, onde eram só brahmacharinas, só celibatárias e tal. E seu guru, alma liberada, que pode ver toda a sua linha do tempo, ele falou, não. Você é celibatária? Não, mas eu queria ser. Entendeu? Graças a Deus. Não, mas ele que podia olhar, né? Olhar toda a linha do tempo, ele falou, não, você segue seus estudos, assim. A pergunta era, devo ir? Era pedir demais, era uma coisa assim que talvez você não estava preparado para fazer e... Não, acho que é porque ele viu que o meu propósito de alma era outro. Era outra avenida. Exatamente. Eu vejo muita sinceridade nos seus olhos quando você fala do Hare Krishna. Dá para ver assim que foi uma coisa assim que te deu muita estabilidade, que te deu que te deu um portal para coisas que talvez você em outro lugar você nunca teria acesso, né? Isso que eu sinto na minha intimidade, na minha intuição, que eu quis dizer. Mas eu tive isso, né, com o judaísmo ortodoxo e a cabala, né, essa coisa toda. E às vezes eu me pergunto se eu tô certo em ter abandonado, assim, porque eu também meio que abandonei pela mesma razão que você, porque realmente teve muitas regras, eu não cresci com essas regras, então para mim não é coisa, tipo, não é tão natural quanto é para outras pessoas que talvez cresceram nesse meio, etc e tal. Você se pergunta às vezes se você deveria estar nesse caminho do Hare Krishna? Olha, eu sei que não, mas assim, o que eu vou te responder é tanto para mim quanto para você que a gente nunca abandona. Esse caminho segue com a gente. Assim, a gente vai acoplando egrégoras. Eu acho que tá dando eco, não? Não, aqui não. Então, assim, eu acho que enfim, eu acho que esse caminho nunca te abandonou, assim, tanto que às vezes eu falo assim, não, eu sou ok, eu sou do paganismo, mas eu tenho ali o hinduísmo meio disfarçado, tipo, dentro da minha capa, sabe? Assim, então, eu acho que, não sei, eu posso estar sendo um pouquinho prepotente, mas eu acho que esse caminho também está dentro de você, sabe? Que lá no fundo você não se desvencilhou disso, entendeu? Que tudo que você aprendeu ainda está aí em camadas, em selos, sabe? Mas eu acho que o que você falou é uma coisa muito bonita, porque também existe, né, uma aceitação do nosso próprio caminho, porque eu acho que quando a gente está começando a aprender essas coisas que são muito sagradas, né, que são muito protegidas pelos sábios da humanidade, a gente se empolga um pouco no começo e a gente se acha um pouco, né? Então a gente acha que é capaz de muito mais do que é. E também eu acho que faz parte do caminho ter um pouquinho de autoconhecimento das limitações. E às vezes também não é só limitações, é o naipe, né? O naipe da sua jornada, né? O tipo de caminho que você está trilhando. E às vezes não é nenhuma questão de superior ou inferior, né? E na verdade, certamente não é, né, uma questão de superior ou inferior. Mas em muitos momentos a gente pode pensar que né? Porque a gente olha lá pro guru e pensa, porra, certamente ele é superior do que eu, né? Porque, porra, olha o que ele faz com as pernas dele, olha onde estão as pernas dele, vis-a-vis a cabeça, né? Tipo, isso já é um indício de superioridade. Mas eu acho que é muito importante, eu acho que é muito bonito isso que você falou, que a gente começa a aceitar, não sei se foi isso que você falou, mas foi isso que eu estou interpretando, e eu estou vivendo isso, né, ultimamente, né, na minha vida, que é tipo assim, porra, legal, é uma escola muito boa, e algumas escolas para algumas pessoas, para algumas encarnações, são pro resto da vida. Então o cara vira sacerdote e essa é a parada dele, porra, ele tem que ir lá seguir aquelas paradas lá à risca, e, né, botar um incensozinho e a água de um copo para o outro e dar 3 pulinhos. Essa parada toda ele tem que seguir porque essa é a dança que ele está dançando. Mas outras pessoas, eu acho que isso entra na diferença entre religioso e mago, na minha opinião. Eu acho que o mago é necessariamente como é na carta do tarô, né? Na carta do tarô, não sei se você já percebeu, mas o mago está segurando todos os naipes, né? Ele está, dependendo do tarô que você usa,
mas em grande parte dos tarôs, o mago, como é que é? Mágico? Qual é o nome em português? É mago mesmo. Mago. O mago tá segurando todos os naipes. O que significa isso? Que ele não tá se limitando a uma avenida, tipo assim, né? Os 4 lados do tarô, que representa comércio, agricultura, a vontade, a guerra, sei lá, e a espada, a guerra, a política, etc. E o mago está segurando os 4 naipes, né? Então ele não está, como é que se chama? Ele não está se submetendo a uma história, né? Ele não está atrelado, Exatamente. Não é uma história, ele tá sobrevoando. Tem uma passagem na Bíblia, né, que é o seguinte, que Abraão saiu de sua tenda e olhou para as estrelas. E muita gente que é astrólogo usa isso para justificar a astrologia. Pô, Abraão era um grande astrólogo, que sabia o futuro que ele olhou. Só que os cabalistas falam, quando ele saiu da tenda dele, significa que ele saiu do cosmos e olhou para as estrelas. Saiu do cosmos, quando eu digo, é do universo inteiro. E olhou para as estrelas de cima para baixo. E ele movimentou as estrelas para poder definir qual era o futuro, não descobrir. Com a vontade dele, definir qual era o futuro. Você entende? E isso é a definição do mago, para mim. Né? Que é você treinar a sua vontade para você poder definir a realidade e não descobrir. Porque eu acho que tem certos magos que eu acho que são aprendizes, que estão no nível da mediunidade, que é tipo, eu vou ficar receptivo para poder ver quais são as mensagens do universo, para poder seguir da melhor forma possível. Para mim, o mago mesmo, ou a bruxa mesmo, é a que sai da sua tenda, sai do universo, olha de cima para baixo para as estrelas e movimenta as estrelas do jeito que sua vontade dita, entendeu? Para o universo mudar de acordo com sua vontade. E essa passagem para mim muda tudo na definição do mago. É metaforicamente bem precisa. Acho que é bem por aí. Tem alguém fazendo uma pergunta aqui, irmão? Faz a pergunta, por favor. Irmão, faz a pergunta de novo, por favor, porque peraí, o ego. Volta lá embaixo no ego ali para ver. Eu adoro o ego. Você vai ver comigo. O ego pode se apropriar da realização em qualquer momento. Isso não é uma pergunta. Próximo. Faz a pergunta de novo, por favor. Não, é o P. Gelli. Então, mas isso aí não é uma pergunta. Eu quero pôr um ponto de interrogação, senão não é uma pergunta. Enfim. Com todo respeito, irmão. Mas voltando saindo um pouquinho, que ninguém está interessado nesse papo de ocultismo, ninguém está aprendendo nada. É uma coisa muito técnica, né? Põe a cadeira para lá, que não pode balançar. Balançou. Então, vamos voltar para os seus livros, porque o único tempo que a gente tem na vida para conversar é quando a gente está fazendo live. E eu quero saber um monte de coisa sobre os seus livros, pô. Então, assim, a gente, na verdade, acabou nosso tempo. Então, ele tá falando que não é pergunta, comentário que a gente falou do ego. Mas, então o que você quer que eu fale sobre isso, meu amigo? Meu irmão, desculpa. Você tem que me dizer o que você quer que eu fale. Mas vamos se dar 5 minutos a mais, porque eu quero que você fale um pouquinho sobre os seus livros e sobre, assim, em termos, assim, menos ocultistas e menos esotéricos, o que você quer da sua carreira? Como é que você se vê no futuro, escrevendo livros? O que você quer explorar? Que assuntos você quer abordar? O que você já abordou? O que você quer abordar no futuro? Sim, a questão de sempre ter uma mensagem espiritual nos livros, assim, é mais forte que eu. Então, assim, o primeiro livro, ele é contemporâneo, ele se passa em Bogotá. Eu acho que era um prenúncio do que eu ia viver, sabe? Porque é uma personagem que, sim, ela acessa os registros acásticos e abre portais, ok, né? Tem um preparado de ervas e aguardência, ela encontra a alma gêmea e tal. Eu acho que ali tinha muito de elementos autobiográficos e eu não percebia, sabe? Tava me preparando para o que eu ia viver, assim. Já sabia que eu acessava e tal, mas eu não tinha
de forma tão consciente. Daí depois o segundo já é mais autoral e eu diria que aí eu revisito essa herança Hare Krishna. Depois o terceiro se passa no século VII, mas também tem uma pegada de ancestralidade, de Atlântida. Então, assim, eu acho que isso já é uma marca, é uma impressão digital. E essa pegada eu acho que eu não vou conseguir deixar, assim, porque é muito entranhado, é muito meu DNA, assim. Tenho vontade Isso é uma de fazer... hipnose também, né? Você escreveu e você publicou livros. Isso faz parte da sua história. Agora tem uma coisa que você está criando a partir disso, né? Você tem o próximo e próximo e próximo. Sim, aí depois teve o quarto, que já era mais experimental, era mais psicodélico, um conto de fadas, de uma fada basaquiana, que tinha tráfico de pó de fada. Então, ele é adulto, ele é infantil, porque tem, assim, sei lá, uma marmelada que você pode ler a mente alheia, a fada fica chapada, ela é estressada, a varinha descarrega. Então, assim, esse foi, de repente, um pouquinho mais difícil, porque eu estava fora da minha zona de conforto. E o último foi quando eu falei, putz, assim, é muito um processo mediúnico, que eu fui lá para 1492, uma vida que eu tinha uns recortes, aí entendi com uma pessoa que eu me relacionei que era Reconquista e tal. Então, assim, essa marca vai continuar, mas eu tenho vontade de escrever coisas, assim, para ambos os sexos, uma coisa mais, sabe, assim, ambos os sexos, digo, os personagens, sabe, terem histórias mais assim. Até então foi muito feminino o seu, então. Basicamente. Eu não li isso. Eu juro que, assim, cara, Renato, poucas pessoas vivas eu quero ler os livros, especialmente ficção, porque eu não leio mais ficção, entendeu? Então, Não tem mais. Inclusive para as pessoas que estão nos ouvindo aí na posteridade, assim, daqui uns 50 anos, procurem Renata Vasquez com Z e Z, né? Vasquez com Z e Z. Porque eu não li seus livros, mas eu tenho certeza que você tem conteúdo pra caramba, que você é séria, que você tipo assim, o Paulo Coelho era assim, entendeu? Então, em português, na língua portuguesa, sinceramente, eu não vi outra pessoa que tem essa sinceridade em termos de discipulado, né? De ter seguido certas coisas e ser séria mesmo nas práticas, e ao mesmo tempo ter a capacidade comercial, né, de escrever romance, de escrever ficção, que isso também não é para qualquer um. Independente de você ter roubado e ter acessado escritores antigos aí na sua linha de encarnações. Não, vai que eu fui um deles. Assim, uma médium já me falou, ela é incorporada, falou assim... É isso que eu tô falando, mas se eu roubar, eu tô falando, aprenda nessa vida, faça que nem todos nós. Tipo, leia o livro Story, do Robert McKee, entendeu? Porra, eu tô falando que você tá tá pulando etapas. Mas o que eu quero dizer pra galera, procure Renata Vasquez, que, porra, e depois que eu ler, eu prometo que eu vou divulgar no Instagram e falar, agora eu li, e eu tenho certeza do que eu tava falando correto. Mas eu queria saber do futuro, e seus planos futuros de escrever livros? E se eu pudesse, na boa, se eu pudesse, eu publicava 2 por ano, assim, porque a impressão que dá é que a vida é tão curta, é tanta coisa, sabe? Assim, depois que você publica o primeiro e engata, isso eu já não sei se acontece com outros escritores, mas sei lá, o primeiro livro tem a continuação, já com 80% escrito, às vezes um livro atropela o outro, assim, dá uma pressa, sabe? Assim, óbvio que tem outros caminhos que eu quero trilhar, né? Assim, eu não preciso desbravar todos aqui agora. Mas, assim, a escrita, assim, é isso. Vou, sei lá, até quando o meu cérebro físico estiver ok. Tem coisas que você quer explorar, assuntos que você tá, tipo, com vontade de abordar, estudar mais e se aprofundar? Sim, assim, outros gêneros, né? Como esse que eu falei, assim, sei lá, um casal homossexual, de repente, sabe? Assim, isso tá muito em pauta, assim, já meio que dei uma ensaiada, mas, assim, sair também do tradicional. Mas, assim, eu acho que a pegada espiritual acho mais difícil. Eu não consigo, acho que não me vejo escrevendo um livro, assim, como eu era antes de você, sabe? Mas você tem uma lombra muito medieval também, né? Você faria o casal homossexual medieval ou... Provavelmente, né? Assim, putz, aí você já tá me dando muita ideia e fica... mas você já pensou em ficção científica no futuro? Porque aí você não pode roubar, você não pode acessar
registros sarcásticos. Então, Não, quem disse? Quem disse? Quem disse? Quem disse? Quem disse? Se meu eu superior não for daqui, você, né, assim... E aí? então me fala sobre isso. De onde viemos, para onde vamos? Viemos do futuro ou viemos do passado? Eu vim da Sarjeta e acho que pelo que estou indo, vou voltar a falar. Estou indo mal. Pois é, Mas não... o que você está falando? Os registros sarcásticos podem ser em termos para o futuro também. Porque tem a Sim, fora da Terra. Fora da Terra, vai. Eu posso acessar... Mas você já pensou em ficção científica? Total. Quando eu estudei roteiro fora, 1 ano e meio, assim, o meu projeto era ficção científica e tal. Mas sempre dentro de uma parada, tipo, esotérica, né? Tipo, você não vai me abandonar e começar a falar sobre, sei lá... Eu acho que engloba tudo, assim, porque realmente eu vejo o esoterismo como um grande tabuleiro, assim, sabe, de microalquimias. Então, ok, pode ter ficção científica, mas pode ter um personagem ali fazendo uma hipnose, e aí você tá passeando por tudo. Pode ter o personagem crente e o descrente. Então, assim, sabe, é um mar, sabe, totalmente permeável. Agora, se o grande navio que vai permear a história é ficção científica, ok. Mas, assim, são assuntos que conversam entre si. Então, não dá para você excluir um do outro, sabe? Assim, a não ser que seja todo mundo robotizado e, ok, Paulo Santo aqui não pode, isso é esoterismo, sabe? E uma última pergunta para você. Antes de qualquer coisa, eu queria te agradecer por ter aceitado meu convite. Infelizmente, a gente tem 1 hora de duração da nossa conversa. Mas, pô, tem 1 milhão de coisas que dá para a gente abordar e desenvolver. Próxima vez eu não vou convidar o Big L para a nossa live. Eu não sei se dá para pré-bloquear alguém da conversa, mas ele está falando umas besteiras. Nem vi. Nem vi. Mas, sinceramente, eu gostaria de te agradecer pelo convite. Você tem muito conteúdo, continua assim. Prometo ler seus livros, pelo menos 2 deles eu prometo. Me fala depois quais que você acha que são, né, os melhores para uma pessoa como eu, né? E também, na verdade, antes de eu fazer a última pergunta, fala para o público qual que você acha que as pessoas deveriam iniciar. Qual que você acha que é o livro assim, para te conhecer sua obra? Eu acho que tanto o último quanto o primeiro, né? Assim, a da Miscura é mais contemporâneo, mas o último, a Letícia Pintoni perguntou aqui qual que eu gostei mais. Não é qual que eu tenha gostado mais, mas de repente o que me tirou totalmente dessa linha do tempo na pandemia foi o último. Assim, eu não estava vivendo nesse século, eu estava vivendo no século XV. Então, assim, acho que qualquer um, depende do gosto. Se você não gostar de romance, tem a Existência Física, é um grande teatro cósmico, que vai ter conto, vai ter prosa poética, vai ter poesia, vai ter coisa em espanhol, italiano. De repente então, é uma boa para poder te conhecer, né? Aquilo que pode ler. Sim, tem gente que fala, não leio romance, não gosto de história e tal. Então, talvez esse. Mas para quem gosta de romance, assim... Todos, sabe, tem um ritmo bacana, não é arrastado, sabe? Hoje, como as pessoas leem tão pouco, eu não sou muito adepta de tijolão, eu prefiro fazer um que tem uma continuação, então... E você, eu acho que assim, do mundo, dos livros romances ocultistas mais populares do mundo, talvez o mais popular é o Alquimista, né, do Paulo Coelho, né? Acho que sim. Você se influenciou de alguma forma com esse tipo de coisa? Eu li muito pirralha, assim, 12 anos, 13 anos, assim, nessa idade. E eu acho que o Paulo Coelho, ele pegou muito, assim, a gente percebe que ele estudou o Bhagavad Gita, né? Assim, então, quando ele fala de lenda pessoal, ele tá falando de Dharma. Ele tá me citando o Bhagavad Gita. E aí, se você pensar, eles fizeram a música Gita, e você pensar, ele deu uma tretada ali com a magia, você vê ele com uma Sika. Então, a Sika é do Hare Krishna, né? Pra Krishna te puxar por aqui. Então, assim, bebeu da fonte, assim, tá certíssimo, né? Então, de ter esse equilíbrio. Agora vem minha última pergunta. Você sabe que o Paulo Coelho é da mesma fraternidade que eu até agora sou, né? Parei de pagar mensalidade, mas supostamente ainda sou da UTO. Isso é só um parênteses.
Mas por que você acha, e isso é uma questão mais de você como autora, de você como escritora, em termos de carreira, por que você acha que não só o Paulo Coelho, mas o Alquimista ficou tão popular internacionalmente? Cara, eu acho porque ele foi direto ao ponto, assim, ele trata muito do propósito de alma, e ele coloca de uma forma muito clara, de repente tem uma escrita mais acessível, sabe, assim, mais mastigada, mais destrinchada, sabe? Uma simplicidade, né? Coloca uma espiritualidade não tão engessada, mas diluída, que assim qualquer vertente vai conseguir ler, sabe? Eu acho que é um livro que tem um tamanho ok, sei lá, 200 páginas, 185, dependendo da edição. Então, assim... E é assim, que é o que eu vejo como meta de livro. Aquele livro num tamanho ok, com um ritmo legal, que você vai ler, vai emprestar e tal. Sabe? Ser acessível, né? A linguagem tem que ser acessível, tem que traduzir talvez coisas metafóricas, complexas, de uma forma que seja simbólica, que as pessoas absorvam mais com pouca informação. Sim, eu acho que por aí, total. Legal. Eu estou perguntando pessoalmente assim, para as pessoas que estão ouvindo, eu acho que tem muitos escritores, certamente, que tá ali clicando no Spotify para ouvir você, porque ou já te segue, ou vê que você é escritora, para poder aprender um pouco sobre ser escritor, né? Acho que tem muita gente que tem esse tipo e quer... Acho que ele usa uma linguagem bem comum, assim, bem acessível, assim. Então, dependendo do grau de, digamos, de instrução, assim, ele consegue atingir bem, assim. Estaria mais por aí, assim, no meu ponto de vista, né? E se você tivesse uma última mensagem para dar para jovens escritores que estão começando, especialmente pessoas que têm essa sensibilidade que você tem, né, de coisas esotéricas e coisas do tipo, o que você daria de mensagem para as pessoas se motivarem e continuarem nesse caminho, ou até aprenderem o que fazer? Acho que a primeira coisa é disciplina, né? Assim, bem o básico do básico, escreva todo dia, se você vai escrever um trabalho maior, ter uma meta diária, sei lá, vou escrever 2 páginas por dia. Isso para quem já tá num romance, né? Mas fora isso, ensaios, crônicas, né? Definir qual o seu gênero, né? Assim, eu escrevo poesia, ok, né? Lapide, leia poesia. Se você está enveredando pelo caminho do romance, leia os autores com os quais você se identifica, que você se inspira. E disciplina. Não tem, é uma grande ilusão e romantização de que o autor precisa sofrer para escrever uma poesia legal. Não, mentira. Você precisa estar inspirado para escrever. Não, mentira. Você precisa sentar, né? E se propor, assim, ok, pensar, vou ficar 6 horas e vou produzir 3 horas. É isso, sabe? Hoje eu não tô bem. Problema. Segue. Porque se você contabilizar, sei lá, se você escrever 3 páginas por dia, num mês você já tem um trabalho substancial, sabe? Então é tudo sobre disciplina. Total, manifestar, né? Botar no papel que tem que estar, né? Não adianta pois ficar... concretizar. Renato, então acabou nosso tempo, já passou do nosso tempo, eu não consegui ter. Pois é. Mas obrigado de novo. Vamos fazer se você aceitar, a gente faz em outro momento, marca uma ou outra, conversa melhor antes sobre o que a gente pode abordar, tal, prepara coisas, etc. Mas foi uma conversa, acho que muito com muitos aprendizados para pessoas que não conhecem esse mundo, né? Que você está imersa, que esse mundo que você se graduou, você é uma pessoa formada nesse mundo. E eu estou muito feliz que agora a gente tem essa conversa gravada aí para as pessoas aprenderem tanta coisa sobre você. Que bom, o prazer foi meu, assim, boa confluência, boa ressonância, gostei muito. Valeu, Renata, tudo de bom então. Tá bom? Beijo, boa noite para todos. Tchau.